Olá, eu sou Babi Xavier e esse é o Deja Vu Podcast que você acompanha aqui no canal Babi Xavier e também no portal IG, logo depois em versão Pocket. Você sabe que aqui Deja Vu Conversas para o Mundo. Hoje eu estou num Deja Vu diferente, como vocês podem perceber. Comecei o Deja Vu aqui de pé para a vida porque eu estou numa locação. O Deja Vu foi até o nosso convidado. Ele é referência no que faz, está aqui na minha cidade natal, dá consultoria, dá curso, pode ser contratado também para treinar equipes, treinar gerências, pode viajar. Olha, ele é 1001, impressionante. Se vocês acham que eu sou múltipla, esse cara é muito múltiplo. Vem comigo. Chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Vicente Maia, que maravilha! Que bom você estar aqui, Babi. Obrigado. Que bom, eu estou aqui na sua escola e vamos falar da sua trajetória. Estou sabendo que hoje tem uma receita... Especial para você. Especial para mim. Que não cozinho, mas tudo bem. Mas vamos lá, pelo menos em minha homenagem, vamos saber. Tem suco especial para mim, que a gente já mostrou nos stories, né? Mas antes... Chega aqui comigo de novo. Antes eu vou fazer uma coisinha aqui. Eu vou agradecer aos meus apoiadores, porque sem eles o Deja Vu não é o mesmo. Estúdio Print, Print Studio Quiosque faz as canecas do Deja Vu, uma qualidade incrível. Estúdio Gatti, concepção do visual dessa sua apresentadora, da sua host. Buffet Caramelos, na zona norte de São Paulo. Faz a sua festa, pode se despreocupar e a festa vai acontecer maravilhosa, inclusive com alternativa de buffet vegano, tem na internet. Então, todos os endereços dos apoiadores vão estar ao final aqui do Deja Vu e também aqui, ó, você já vê aqui, eles estão por aqui, ó, comigo aqui. Ó, fecha escova, porque olha, se você tá com dificuldade, inclusive, de gestão de tempo como eu, fecha escova é a sua solução. Faz a escova na hora que você precisa lá, de 8 às 8, chega lá até 7h20 da noite. Fecha escova Icaraí. Deixa eu ver se eu falei de todo mundo. Ah, tem Congeladíssimos. Congeladíssimos está apoiando a gente aí há algum tempo e é uma comida maravilhosa, gente. É um congelado, assim, referência muito diferente. Gostinho de comida caseira, sabe? Coisas assim deliciosas. O prato fica lindo, a apresentação ótima também. Pode chamar a galera e pode servir Congeladíssimos que todo mundo vai gostar. Deixa eu ver se eu falei de todo mundo. Congeladíssimos, Estúdio João Gatti, Estúdio Print Quiosque, Fecha Escova. Faltou alguém? E Buffet Caramelos. Não faltou ninguém. Tá tudo certo. Vamos conversar com ele? Vicente. Que bom estar aqui. Que bom, um déjà vu diferenciado, mudando de ares aqui. Isso dá um sopro aqui para o ano de 2026, maravilha. Me conta... Um sopro e uma sustância. Uma né? sustância. Me conta uma coisa, há quanto tempo você é chefe? Estou fazendo 18 anos. 18 maior anos. Idade. Já está na maior idade, já pode responder maior por idade. si. Já pode, já é responsável. 18 anos não, Babi, hoje nós estamos em 2026, né? 2026. Comecei a minha formação profissional em 2006, 20 anos, já passei da maioridade. Ih, agora, agora não tem jeito, é maioridade mesmo. É. Que maravilha, parabéns, 20 anos de 20 caminho, anos. 20 anos de carreira. O que é isso que está apitando aí? O meu seu fogão. Ah, isso é um Ele não posso botar a mão porque ele está aqui. Perguntar tudo, gente. Isso é um cooktop? É um cooktop, porque ele é eletrônico, então se a gente botar a mão aqui, ele já vai apitar dizendo que tem alguma panela fora do lugar. Um desse aí, sim, eu me lembro, eu vi quando eu participei do Bake Off Brasil. Eu lembro de você no Bake Off. Não dos experts, mas dos celebrities, né, que a gente pode não saber. Né? É verdade, ele apita mesmo. Apita. E que bom, né? Porque isso é segurança, né? Isso é segurança. A gente dá aula para criança também, então isso é super seguro aqui para mim. Ai, que bom que você dá aula para criança. Dá aula para adolescente também? Tudo. Ih, mas a Cíntia vem, com certeza. A Cíntia, ela adora cozinhar. O objetivo é ensinar. Pois é, porque eu não sei. E aí, quando é que você descobriu? Vamos falar de um início para eu tentar entender esse seu universo, né?
Quando é que você descobriu que você podia fazer comida para o outro? Então, na verdade, né, a gente começa com a necessidade. Então, eu vim de São Fidélis muito novo para cá, eu sou do interior do estado, e aí eu vim para estudar marketing aqui em Niterói. E quando a gente só morava eu e minha irmã, né, minha irmã era dentista, ela estava 1000 plantões na época, começando a carreira dela, e eu vindo fazer pré-vestibular, e eu ficava em casa. A gente tinha uma funcionária, a funcionária não sabia nada, não sabia nada, e era melhor eu entrar na cozinha e me aventurar naquele mundo ali que eu também não conhecia, e isso acabou me despertando essa vontade. Na verdade, foi necessidade, por uma comida ruim. Gente, que coisa doida. Foi Mas isso. você teve proatividade, né? Ali é que você falou assim, bom, se eu não fizer, eu não vou comer nem E o que acontece também? Como a gente morava aqui num apartamento relativamente grande, só eu e minha irmã, e a gente era estudante e não tinha aquela grana para sair, eu atraía os meus amigos, né, para dentro de casa. A gente fazia muita noitada dentro da minha casa e eu acabava cozinhando para eles. Então eu aprendi muito a fazer drink, fazer tábuas de frios, que hoje eu nem sabia que existia, que hoje tem um nome diferente. Como é, né? hoje o nome? Brazen Platers. No meu inglês é horroroso, mas é um negócio meio moderno. Gente, nem soube disso. Vou pesquisar esse negócio aí, vou botar nos comentários. Não sei nem se é essa pronúncia. Porque eu soube o seguinte, que quando a gente arruma assim, que todo mundo que vê isso fala assim, eu quero muito, mas cozinhar assim vai ser maravilhoso. A pessoa tem que saber fazer a apresentação, que chama uma coisa em francês, que é na verdade, isso, mise en place. Mise en place. Mise en place. Na verdade, o mise en place significa tudo no seu lugar. Na verdade, é uma organização, como qualquer outra atividade que você faz, para você iniciar uma ação. Então, imagina se eu estiver aqui tentando fazer um prato para você e eu procurar, meu Deus, o prato de Babi leva cebola, aí eu vou ter que ver se tem cebola ou não, vou ter na geladeira. Então, se eu começo a me organizar, né, isso vale para qualquer um, para dia a dia dentro de casa. Se eu começo a fazer um almoço, por exemplo, eu sempre falo com as... Hoje aqui a gente tem dado muito curso para funcionárias domésticas, né, ou para as donas de casa. E quando a gente fala assim, a primeira coisa que você tem que fazer é listar tudo que você vai precisar. Para você não sair, de repente a pessoa antigamente largava a panela e ia ter que ir no mercado para comprar, acabava queimando ali. Então, quando você lista e organiza, né, que a gente chama a sua praça, não tem perigo nenhum e sua cozinha flui muito mais rápido, a sua comida sai muito mais rápido. Então, muito melhor, todo mundo pode fazer isso. Isso. Botar nos potinhos, botar em pratinhos. Isso. Pode organizar tudo, ligar. Pode, por exemplo, não tenho tantos potinhos, vamos supor. Posso pegar um prato, dividir em quatro e botar colocar as coisinhas. E para você identificar o que você vai precisar. Para você não passar perrengue na hora que você estiver cozinhando. Vou fazer um bife acebolado. Meu Deus, passei o bife e esqueci da cebola. Aí você tem que desligar o bife. Aí aquela temperatura já vai modificando o seu ingrediente para você ir atrás da sua cebola para cortar ali. Então, bom é sempre isso aqui. Você está olhando isso, você não está nem sabendo o que você vai comer, né? Então, você me falou de quando você começou a ver, né, que você poderia cozinhar para os outros, foi na sua fase de necessidade. Adolescente, 16 anos é adolescente. 16 anos é adolescente. Hoje em dia, até 24 é adolescente. Que beleza. Entrei na juventude agora, então, fiz 25 anos. Claro. Fez 20 anos de cozinha, porque começou com 5 anos de idade. A gente é assim. Adoro isso. Esses gênios, gente, esses gênios, né? Mas, enfim, eu queria saber uma coisa, mas antes, na infância, algo te inspirou? Você se lembra? Você tem lembranças gostosas de... Então, eu venho de uma família do interior com descendência italiana. Então, tudo lá na minha casa era movido à comida. Então, a gente tinha os almoços de domingo sagrados na casa da minha avó. Nossa família era grande. Então, até o padre ia almoçar com a minha avó da cidade. Que maneiro. Pela coincidência, ele se chamava Vicente. Padre Vicente. E aí... então, tudo lá em casa, a gente sempre se reunia à mesa. E eu cresci vendo isso. E eu só fui entender essa importância da gente comer, da gente se reunir à mesa, depois de mais velho.
né? Porque depois que quando eu fiquei sozinho em Niterói, cada um comia num tempo, eu comia numa hora, minha irmã comia na outra. Quando minha mãe vinha, a gente não batia os horários, essa correria do dia a dia que a gente não acaba se encontrando. E hoje eu percebo essa importância de estar à mesa. Porque parece que comer em horários diferentes dá uma ideia de uma solidão, um certo desamparo, né? Exatamente. A gente faz o que tem que fazer. E aí, quando eu percebi isso, e isso me instigou, né, a querer cozinhar. Mas, na verdade, eu não posso mentir. Eu comecei na cozinha por necessidade. Gente, que ótimo. De querer fazer festa em casa, porque minha mãe sempre falou bem assim, eu prefiro que você esteja em casa do que na rua. Então, eu tinha que criar um atrativo para os meus amigos irem em casa. Muito bem a sua então, mãe, eu fazia mesas de petiscos, né? Aprendi a fazer tudo. Gente, que demais. E sem internet na época, sem o Google. Sem o Google. Era no feeling mesmo. Bom, vamos fazer uma coisa, conforme a gente vai conversando... Eu vou cozinhando. Você conta pra gente qual foi o prato que você bolou e por quê e como você percebeu que você ia bolar esse prato para mim. Então, a gente acaba tendo uma vivência, né, nesse mundo, que a gente trabalha isso o tempo inteiro e a gente cozinha muito mais para os outros. Eu não cozinho quase para mim, né? E a gente acaba percebendo, quando a gente conhece uma pessoa, eu sou muito observador pelo jeito da pessoa, pelo que ela me fala, pela filosofia dela de vida. Então, a gente já se encontrou algumas vezes. Sim. E pelo que você me falou, eu já senti que a sua vibe é de uma comida mais saudável, né? Eu já sei também que você não sabe cozinhar, então não posso fazer nada elaborado. É justamente o que eu tento fazer com os meus alunos, é desmistificar esse pré-conceito de ir para a cozinha porque achar que é muito difícil, que não dá. Exato. Então, a gente vai fazer uma comida rápida. Eu encontrei uma vez uma professora que me deu aula, que ela tinha um slogan que era assim, que era em italiano, né? Mas era rápido, veloz e bom. Então, a comida... e ela tinha um livro que só ensinava receitas fáceis, velozes, mas muito boas. E é isso que eu vou fazer com você. Vou te ensinar, na verdade, um prato, e quando a gente for conversando, eu vou postar para você que com essas 3 coisas que você vai aprender aqui comigo, você vai fazer N pratos. Você pode fazer várias outras combinações. Ok. E aí você já vai sair aí com um leque de pelo menos 12 preparações. Que isso? Que isso? Ele chega mansinho, aí pá! Entendeu? Já... Mas o seu prato de hoje vai ser um salmão, que eu sei que você é da proteína. Sou. Então vai ser um salmão e a gente vai cobrir esse salmão com citronete, tá pitando de novo, com citronete de abacate e manga. E para acompanhar, a gente vai fazer uma salada de quinoa vermelha com amêndoas e castanhas. A quinoa vermelha, ela é legal por quê? Cara, na verdade, cada quinoa tem sua propriedade, né? Mas eu gosto da vermelha por estética. Tá bom. E às vezes eu gosto até de misturar da vermelha com a branca, para ficar um colorido ali. Pô, maravilha. Tá? Eu mas gosto tem até vários tipos, tem vários tipos de quinoa. Tem vários tipos de quinoa. Eu gosto. E você também, além só da quinoa, você pode botar outros ingredientes aqui. Você pode botar outros grãos, né? Você pode botar lentilha, você pode botar grão de bico. Pode variar. Você pode misturar tudo. Eu gosto de bastante coisas misturadas assim. E eu soube que isso aí é a Nutri, né, que vai falando, né? Que o grão de bico e a lentilha tem bastante proteína também. Muito, tem uma proteína, né, que é vegetal. Mas rapidinho, Babi, uma coisa importante, até mesmo para você que vai aprender a fazer, é importante a gente deixar a quinoa, ou lavar a quinoa, ou deixar um pouquinho de molho. Não vou falar aqui em termo nutricional, em termos... Não, mas... mas é só para mostrar que ela... Porque ela tem receita tem que fazer isso. Não. É porque ela tem uma substânciazinha nela. Se a gente não lavar... Você já comeu alguma quinoa que você vai sentir um gostinho amargo? Entendi, pode ser isso, então, né? é isso. Então, quando a gente lava a quinoa, a gente tira esse gostinho amargo da quinoa. Tem um nomezinho técnico, mas é melhor não falar, não. Tá. Então, aqui eu só vou deixar ela um pouquinho de molho. Para poder tirar o amargor. E vou lavar. Se você deixar ela de molho, a gente não tem muito tempo hábil aqui, mas eu só vou lavar ela.
E você viu, olha, Você está vendo como é que a água está saindo? Exatamente. A água sai da cor dela, como se fosse um tecido que desprende cor, né? Isso. Que coisa. O ideal, gente, era eu deixar um pouquinho de molho, mas aqui a gente não tem muito tempo, eu não podia nem fazer isso antes, senão vocês não iam saber. O que a gente vai fazer? Rapidinho, Babi, ligar o fogão, você sabe. Jura? Meu Deus, peraí, deixa eu pegar o... Não, o seu fogão de casa. Eu tenho... ligar o fogão de casa. Mas deixa eu mas ver esse daqui, que você já fez o reality, você aperta aqui, ó. Vou botar no 14 e você vai jogar quinoa na água. 14 é a temperatura que 14 você vai... minutos. Não, 14 é a potência. É a potência. Tá? E aí, a única coisa que eu vou fazer de diferente aqui, ó. E aí a gente vai conversando. É só colocar um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta. A temperatura 14, lógico que não, né? O ponto 14 seria o mais quente, é isso? Aqui é porque é um fogão, mas no fogão de casa você pode ligar... Vicente, é isso que eu queria perguntar. Você pode ligar o fogão e deixar no fogo alto e deixar, e deixar ferver. E aí, deixa eu te perguntar, as pessoas às vezes colocam tampa na panela. Precisa, não precisa, vai dar diferença? Mas na verdade, quando você bota a tampa na panela, ela age de uma forma mais rápida. Mas a gente está conversando aqui, eu fiz um suco para você vai bebendo. Eu vou bebendo meu suco e eu quero saber mais de ti. Quem é que cozinhava bem na sua família? Você falou, na verdade, sua avó que recebia ou não? Então, na verdade, eu vim de uma família, né? Eu sou do interior do estado e a gente tinha São Fidélis, São Fidélis... Fica em Campos ou não? São Fidélis é uma cidade... São Fidélis é uma cidade... Campos é outra. Campos é outra. Que ficam no interior do estado do Rio de Janeiro. São vizinhas, Então ninguém pode dizer que São Fidélis é região de Campos, gente. Não pode. Não é, uma cidade é outra. Eu estudava em Campos, era muito perto. E aí eu estudei em Campos, mas eu morava em São Fidélis. Então tá. Né? Então tá. E aí... Você cresceu lá. Eu cresci lá. E você minha família... Eu quero saber o seguinte, quem é que te inspirou e você guardou isso? Você foi fazer marketing. Então, deixa eu explicar. Na verdade, eu nasci dentro de um restaurante. O meu pai era um cozinheiro, né? Nato. Nunca estudou, né? Meu pai nunca não teve nem o primeiro grau completo, mas ele cozinhava demais. E aí... ele, junto com os meus tios, fizeram um restaurante lá em São Fidélis, aonde foi um restaurante mais famoso da cidade. É mesmo? Porque, por incrível que pareça, São Fidélis é uma cidade muito... né? Tinha um festival muito famoso na cidade, que era o Festival da Lagosta. Aí você vai falar, São Fidélis tem mar? Não, mas a lagosta é do Rio. Lá naquela região existe uma lagosta do Rio. E a lagosta mesmo não é pitu. Pitu é um tipo de camarão, lagosta mesmo. A gente pode dizer lagosta é lagosta, pitu é pitu. Pitu é pitu, é lagosta mesmo, tá? Que a gente tem puã. E aí, meu pai, eu cresci vendo aquilo, só que eu nunca, como meu pai nunca estudou e era cozinheiro, eu não ligava isso a uma profissão que eu poderia exercer, porque não se falava muito de chefe. Né? Não tinha os programas de televisão voltados para a gastronomia. Sou do tempo de Ofélia. Entendeu? Então não tinha esse boom de Masterchefs. E principalmente, né, para algumas pessoas que não eram... era vista até mesmo como uma profissão de mulher lá para aquela região, que eram umas cozinheiras. Então, você quebrar alguns paradigmas, só que eu já nasci com meu pai ali, né? E eu nunca pensei que isso fosse uma profissão. Mas você vê que quando a gente nasce com uma pessoa fazendo isso naturalmente, a gente não questiona. Você nunca chegou para o seu pai e falou, pai, como assim você tem restaurante? Cozinha não é coisa de mulher? Quer dizer, isso nunca foi engraçado, nunca passou isso pela minha cabeça. E quando eu fazia as festinhas que eu falei aqui, que eu ia para a cozinha, que eu me aventurava na cozinha, eu ligava para ele e falava, pai, nunca esqueça disso, como é que eles cozinham espaguete? Eu ligava, ele me ensinava algumas coisas. Era meu Google, né? Era meu tio Google. O que eu estou fazendo aqui, rapidinho? Muito fácil, Babi. Você vai precisar de um tabuleiro. Eu vou colocar um salmão, vou temperar ele com sal e pimenta. E aí, o que eu vou fazer? Eu não gosto de colocar o limão no salmão, porque eu acho que ele tira muito gosto do peixe.
E o salmão, pelo ser um peixe gorduroso, eu gosto mais de ter, apesar de ter um ácido, mas um ácido mais doce. Dá para entender isso? E aí a gente vai trocar o limão por laranja. Eu vou temperar que maneiro. O meu salmão com laranja. Gente, olha... Não, assim... Olha só o estilo. Você viu como ele espreme, gente? Você viu que eu estou vendo aqui de pertinho para vocês. Ele espremeu a laranja na mão, porque aí o suco cai na mão e aí ele distribui mais Mas aí eu tiro o caroço. É por isso. E ainda segura o caroço. Adorei esse estilo. Assim, isso é um bizu. Isso é um bizu mesmo. Isso é um bizu. E aqui, o que acontece? A gente vai direto para o forno. Liga o seu forninho da sua casa. Bota então, aqui... Você não untou o tabuleiro. Untei com um pouquinho de azeite. Você botou um pouquinho de azeite, fez só assim. Um fio de azeite. E botei sempre o salmão com a pele para baixo, tá vendo? Porque a pele também já... Você botou com um pincelzinho? Nada, Babi. A gente joga assim na mão. Faz assim, eu sou adepto a uma cozinha muito prática, muito fácil. É isso que eu quero que você faça. Não deixa eu começar a fazer aqui, a pessoa não tem o pincel, Jesus. O que você vai fazer? Não vai fazer o salmão? Aí você fala, na minha região não tem salmão, faz com outro tipo de peixe. Vou lá. Tá? Muito bem. Tem uma marca muito boa chamada Elk. É o quê? É o quê? É o que tiver, você faz. É o que tiver. Adoro! É o que tiver. Eu sou adepto a essa regra. É o que maravilha. Não, é o que tiver. É o que tiver. E aqui é só a gente botar no forno. A gente pode colocar aqui, se você, né? Quando eu morava em São Fidélis, eu só conhecia 2 ervas. Eu achava que cheiro verde era um pé só, né? Tinha salsinha e cebolinha. E alfavaca. E meu pai só usava isso. Mas não é? E eu só conhecia isso. Depois, e cheiro verde, que era um pé só. E aí eu descobri que depois eu vi muito mais tarde, vi o que era tomilho, alecrim, sálvia. O que você tiver na sua geladeira, você pode colocar aqui. Tá? Qualquer ervinha dessa aí. Não vai me meter um orégano da vida, que orégano não é sempre. Orégano é outro fresco, rolê. É outro rolê. Tá. Mas se for o fresco, você pode colocar. Tá. Mas eu acho o orégano muito forte. Você tem que entender, quando a gente cozinha, a gente precisa muito respeitar. Isso é um fundamento assim, que eu tenho muito. Você precisa respeitar o sabor do seu ingrediente. A gente tem mania aqui, o brasileiro tem essa mania, né? A nossa cozinha é muito carregada. E é boa, é uma das melhores do mundo. Mas a gente tem muita mania de errar um pouquinho na mão na hora da gente for temperar. Então, as pessoas que fazem peixe, vou colocar coentro. Aí coloca muito coentro. Eu ia perguntar isso. E aí fica... Coentro e peixe. Tem uma mania. Na minha opinião, eu não gosto de salmão com coentro. Tá? A pessoa vai falar assim, pelo amor de Deus. Porque eu também não sou muito chegado a coentro também, não, vou te falar a verdade. E aqui a gente vai colocar para assar. Tá? Se você quiser um salmão mais assado por mais tempo, tá? Você pode colocar um papel alumínio aqui e levar para o forno e deixar ele mais tempo passado. Como eu sei que você não gosta de um salmão tão passado, eu vou colocar ele no forno, vou deixar uns minutinhos só, vou deixar ele só dar uma dourada, mas eu quero ele um pouquinho cru por dentro. Tá bom, tá bom. Tá? Tá bom, perfeito. Gente, eu tô com água na boca. Agora... Aí você passou para o marketing logo na primeira vez que você fez o vestibular? Não, Babi. Então, eu fiz um vestibular muito... Aliás, a administração, né, que você fez? Então, eu fiz o vestibular muito cedo. Eu entrei na minha faculdade com 16 para 17. Não, muito cedo. Não sabia nem quem eu era. E aí eu fui fazer publicidade, porque o meu objetivo... Eu desenhava muito bem. E aí esse era o meu hobby. Todo mundo, quando me via desenhar... falava, você vai ser arquiteto, você vai ser desenho industrial, você vai ser publicitário. E eram aquelas minhas opções que me vinham ali. Para isso, normal. Porque para mim era o meu único talento. Né? Eu achava que era só sabia desenhar. Todo mundo, o cara jogava bola muito bem, e eu desenhava. Falei, cara, então eu vou ir para isso, né? E aí fui fazer uma faculdade de publicidade. Só que a faculdade de publicidade as pessoas eram muito mais velhas do que eu. Eu não fui nem na minha festa de calouro.
E aí eu me perdi um pouco ali, não conseguia fazer amizade, aí eu retrocedi e falei, cara... E aí eu entrei na minha segunda faculdade com 19 anos. Eu já tinha feito 2 anos de faculdade, na segunda que eu comecei com 19 anos e me formei com 22, quer dizer... Não teve problema de nada, né, de idade. Eu achei até que eu me formei cedo. Não, você formou cedo, de qualquer forma. E aí... Você entrou muito cedo. Entrei muito cedo. Você vê como a maturidade social é importante para lidar com os grupos. Isso a gente vai aprendendo também, né? Hoje eu tenho um filho que eu não quero que ele entre logo para a faculdade. Eu quero que ele viva primeiro para ele se entender e depois descobrir o que ele quer ser. E eu tiro uma coisa também do que você me falou, é que você teve a prova, e aí eu gosto de falar para o pessoal que assiste o Déjà Vu que a gente tem sim mais de um talento, tem que buscar. Exatamente. E outra coisa, eu descobri que eu não preciso ser só cozinheiro hoje em dia. Eu posso vou ser o cozinheiro, eu posso ser pintor se eu quiser também, não é? E você está dentro do que você ama, que você descobriu que ama, que a gente vai fazer esse caminho para entender essa cabeça. Aí você me lembra de contar uma história que aí depois eu voltei a desenhar. Tá bom. Então, ó, todo mundo que tá aqui no estúdio vai lembrar disso, hein, gente? Ajuda a amiga. Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando isso, né, que você me chamou para esse outro lugar agora. Você se formou porque você sentia a necessidade de dar o diploma na mão do seu pai e da sua mãe, ou você gosta de terminar tudo que começa? Então, não, na verdade, eu acreditava que eu ia ser um marqueteiro de primeira. Eu gostava de marketing. Você ia ser o Washington Oliveto da parada. Eu ia ser o Washington Oliveto. Meu ídolo era o Washington Oliveto. Eu ia ser um cara que ia ser ia ganhar os profissionais do ano. E eu gosto. Vou te falar que eu me amarro em marketing. Eu tenho o meu cérebro é todo pensado assim, no imaginativo, na criação. E aí, só que o que acontece? Quando eu me formei, as portas não se abriram. Por quê? Não sei, realmente. Porque, tipo, os colegas de faculdade foram para onde? Então, os colegas de faculdade... Porque normalmente a gente faz umas duplas, abre junto. Os meus colegas de faculdade todos foram bem direcionados, né? E eu não conseguia, Babi. Eu ia já... Só que eu não tinha ninguém também, você não tinha contato já para começar a estagiar num lugar, começar... Então, eu não conseguia estágio, eu não conseguia, não sei o que te explicar, que eu só arranjei coisas... Isso acontece com muito universitário, viu? Então, de vários segmentos. E outra coisa, e eu fui muito bem na faculdade. Se você pegar meu CR, eu era... Coeficiente de rendimento 9.4. Eu gostava daquilo. Eu gostava daquelas matérias, eu gostava de estudar o marketing. Só que eu não sei. Eu acho que eu acredito. Também. Eu fiz MBA em marketing. MBA em marketing. E depois, mas eu acho que alguma coisa já estava escrito ali. Eu acredito nisso, entendeu? Eu acho que tudo me levou para um caminho para eu me tornar o que eu me tornei hoje, que eu não troco por nada. E aí o que aconteceu? Então, aí eu me formei, fiz a pós-graduação, eu morava só eu aqui e minha irmã. E o que acontecia? Na minha cabeça, como eu já morava sozinho desde os 15 anos, eu achava que com 22, quando eu me formasse, eu estava completamente independente da minha vida. Sou um garotão, um homem já formado, com canudo debaixo do braço, agora eu vou trabalhar e eu vou seguir a minha vida sem dar muita satisfação. E isso não aconteceu, porque eu era um garoto morando em Niterói, com canudo debaixo do braço, mas que a mãe pagava tudo para ele estar aqui. E aí isso começou a me afetar, me incomodar de uma tal maneira. E aí eu tive uma depressão braba. Eu tive uma crise do pânico aqui, que eu não conseguia me encontrar, e eu não conseguia realizar, comecei a me sentir um perdedor, que eu não conseguia realizar nada. Acho que muitos jovens passam. Isso, e aí... O que aconteceu? Eu falo que eu tenho uma fada madrinha que se chama Ana Maria Braga, que eu ficava em casa, ela tinha um programa na televisão na tarde da tarde, e ela fazia muita receita. Era o Norte a Norte. Era o Norte a Norte. E aí eu comecei a ver aquilo começou a me aguçar
de uma tal maneira eu tive um estalo e falei, cara, aqui não está dando, eu vou voltar para minha cidade. Claro que eu voltei com uma sensação de perdedor mesmo, né? Minha vida ali, estou voltando fracassado, o que me restou é voltar, voltei. né? Entendi. E aí eu vou trabalhar com o restaurante do meu pai. E aquilo já estava dentro de mim, de alguma forma, borbulhando ali as receitas da Ana Maria Braga. E aí... Mas você sentiu como se fosse um retrocesso, mas você tinha um plano. Isso é importante, ter propósito, formar um propósito, então, seja ele qual for, de qual tamanho for. O que aconteceu, quando eu cheguei em São Fidélis, eu fiz um acordo com meu pai. Meu pai já tinha um restaurante, mas ele já estava cansado, ele não abria mais de noite. E aí eu montei um pub, que a cidade nunca tinha escutado isso, né? E aí eu fiz um cardápio, eu me envolvi na criação do cardápio, botei coisas que a cidade não existiam ainda, botei o crepe, né? Que eu já tinha... Aqui em Niterói também entrou teve uma época do crepe, né? Anos 80, com Levi Lage, do Fred Viner, né? Quem viveu aqui na cidade sabe. E aí... Também não tinha essa... Isso. Você aí levou o crepe para lá. Levei o crepe para lá e levei essa... Na verdade, eu levei essa ideia... Desculpa. Essa ideia de você ir para um bar e poder comer e beber, né? E dançar. As pessoas saíam para dançar fora, assim? Babi, fazia fila. Eu tive que faltar corrente. Eu me senti no Estúdio 54. Eu fiz inimizade. Eu sou uma pessoa que tenho muitos amigos na cidade. Eu fiz inimizade porque eu tinha que ir para a porta e falar: você entra, você não entra. As pessoas me chamavam. É porque não cabia todo mundo. Né? A cidade é pequena, né? Então tinha um único lugar que era a novidade. Para você ter ideia, lá a publicidade era feita em carro de som. Tá. E o cara não falava pub de jeito nenhum. Ele falava, hoje à noite no pub. Era um negócio muito engraçado. Que coisa. Aí eu falei... Aí todo mundo falava, vamos lá pro pub do Vicente. Aí deu certo. E aquilo me gerou, de alguma forma ali, né, uma vontade de trabalhar na cozinha, e aí eu fui pesquisar se existia realmente um caminho para mim dentro da culinária. Não falava nem culinária, tá? Da cozinha mesmo. E aí eu comecei a pesquisar. Aqui no Brasil ainda não tinha essa tradição de formação, né, de cozinheiros. Só existia o Senac naquela época. E aí eu fui fazer o Senac com o objetivo que eu tinha encontrado uma escola na Itália. Aí você vai me perguntar, por que da Itália? Mas não como sei. Você encontrou essa escola na Itália? Então, aí já existia o Google. Nessa época já existia o Google. O ano era... o Google. 2005, 2004. Tá? Localizei. Já existia o Google. Tá. Discado, mas existia. Porque a gente começou a gente nem começou com o Google, né? Eu não sei se era Google, era KD. Com KD, aonde? Era KD mesmo, era KD. Então você foi num deles. Buscador, era KD mesmo. Eu falo Google, mas era KD. Não era Google ainda. Era KD. Então, KD. E aí eu descobri uma escola na Itália, e aí eu liguei para um padrinho meu, né? Falei, tio, precisando melhorar minha vida, mudar minha vida, e eu preciso ir para a Itália fazer um curso. Ele, você está maluco? Quando eu falei para minha mãe, eu nunca esqueço disso. Era uma tarde chuvosa em São Fidélis. Eu fui ver um filme chamado Sobre o Sol da Toscana. Já viu esse filme? Não. Não viu esse filme? Então veja. Tá bom. E aí, esse filme me tocou de algum jeito, que eu lembro direitinho. Eu saí do meu quarto, fui pro quarto da minha mãe e falei assim, já sei o que eu vou ser da minha vida. Vou ser um chefe de cozinha e vou estudar na Itália. Assim. Você viu esse filme sobre o Sol da Toscana? É uma história de uma pessoa que muda completamente a vida dela. Ela dá um retrocesso. Dá um retrocesso? Não, ela dá um grau, deu um 360 ali na vida. Dá um 180, pelo menos. Vai 180. E aí ela modifica a vida dela toda e ela larga tudo, vai embora para a Itália, constrói uma casa, compra uma casa velha, e na medida que ela vai construindo a casa, ela vai se modificando, se transformando. Veja esse filme. Eu vou ver. Cíntia, anota aí, Sobre o Sol da Toscana. Anota...
Deixa nos comentários depois Esqueci aonde o nome eu da encontrei, atriz. que eu vou ver se eu encontro nas plataformas. Se você encontrar, já bota aqui Tem, nos acho que comentários. tem sim. E aí, com esse filme, Tem isso aí pra entrar? cheguei Deixa eu na ver. minha mãe e Pode, falei, pode. ó, Pode ir pro forno, isso aí. Ah, E aí, olhei para minha mãe Salmão e falei tá indo bem pro assim, forno. tá indo pro Tá forno. indo pro forno. Cheguei para minha mãe e falei, cara, eu vou ser chefe de cozinha, e ela riu para mim. Quando ela riu, eu fui lá, comecei a procurar. Quando eu achei a escola, eu liguei para o meu padrinho, que tinha tinha uma condição boa. E uma boa conversa Uma contigo. boa conversa. É bom ter boas relações, gente. Na verdade, eu era muito Conversa. tímido para pedir. Imagina. Eu não pedia nada. Difícil, difícil. E aí eu liguei para ele, eu falei, tio, tem uma escola na Itália que não sei o quê, que eu tô com vontade de ir. Ele fala, vai que eu vou. Ele apostou em mim, foi uma aposta dele. Então, esse foi o fado... Esse foi o fado padrinho, exatamente. Então, tem Ana Maria Braga, ele foi o fado padrinho. Que te inspirou, que foi a primeira influencer da sua vida. Ele Ana foi Maria o Braga. fado padrinho. E aí, ele foi o fado. eu fui para essa escola. Como é o nome do seu tio? Renato. Renato, obrigada. Infelizmente, ele não está mais com a gente, mas está presente sempre. Sim, sempre presente. E aí, eu fui lá para uma escola. A cidade que eu fui era menor do que São Fidélis. A escola era dentro de um castelo. Como era o nome da... Cossiglioli d'Asti. Cossiglioli d'Asti. Perto de Asti, perto de Alba, na região ali do Piemonte. Gente, vou ver onde é isso nesse Google. É perto da É cidade assim mais baixa, cidade de montanha, cidade o quê? Então, ela fica dentro de um vale, né? Ela tem uma parte ali alta e a cidade ela é toda voltada para esse castelo. Ah, você tinha aula no castelo? Eu tinha aula, a escola é dentro do castelo e a gente morava dentro de uma casa de um anexo. De um anexo, que a gente andava, tinha que andar um pouco. Uhum. Mas essa escola era uma escola o que eu escolhi ela porque ela era uma escola para estrangeiros. Boa, ok. Então você tinha um tradutor, porque eu não falava nada de italiano, niente. E inglês? Também não. Bem ruim. Só a little bit. The book is on the table. The book is on the table. Tá. E aí o que aconteceu? Eu fui para essa cidade e aí eu fui com um grupo de brasileiros, tipo o Big Brother, a gente não se conhecia, né? Chega no isso final, aqui que você está botando é abocado. O quê? É o pequenininho, né? É uma delícia, posso. Não sei se está... Eu não gosto de comprar ele muito maduro, que eu prefiro ele mais de vez para ele ter mais estrutura. Ele tá de vez, eu gosto, mas tá de vez. Mas tá ácido. Mas tá bom, tá bom. Mas depois, quando ele entrar com sal e o limão, ele perde esse... Mas se você comprar muito mole, ele fica, pro vinagrete que a gente está fazendo aqui, ele fica aquela massa, sabe? Fica desmanchando. Então não é legal. O que eu conheço para usar um abacate é quando você está com muita paura de doce à noite, antes de dormir, como um abacate que segura a onda é legal. É mesmo? Essa eu não sabia, não. Na minha infância, lá em São Fidélis, eu pensava que abacate era só para vitamina com leite, né? Eu detestava. E aí, depois eu descobri que o abacate é muito melhor na cozinha saudável do que na cozinha salgada do que na cozinha doce. Entendi. Mas ele é bom na vitamina V. Você ainda não gosta de vitamina? Não, não gosto não. Não gosto de leite muito. Bom. Mas hoje leite. Tem leites vegetais maravilhosos, então acho que você podia reconsiderar. Rever. Mas e aí, os seus amigos... E aí eu conheci a galera lá. Curso, estrangeiros? Então, eu comecei a fazer o curso. Quando chegou... Quando eu fui para... Quando acabou o curso, né? A gente ficou... Era integral, a escola era um curso integral. E a gente tinha, para se formar, tinha que fazer um estágio. E aí, meu irmão, eu descobri o meu madrasto. A história da Cinderela chegou ao madrasto. Eu fui para um restaurante que era Guia Michelin. E o cara era... a madrasta da Cinderela. A madrasta da Cinderela. E ele tinha ajudantes. Ele não era sozinho, não. Tinha as irmãs. Ele tinha as filhas dele. A filha dele. E eu passei ali, eu fiquei... Mas você não falava italiano? Como é que você fez esse Babi, estágio? Não consigo entender. A escola te jogou eu vou te falar leões, que tudo está escrito. Eu cheguei na Itália, em uma semana eu não falava italiano, mas eu entendia tudo. Uma raiz ali de... Não sei por quê. Parecia que eu botei aquele óculos novo que tem do coisa que você bota a tradução. E eu entendia tudo. Eu não sabia falar, mas eu entendia tudo.
Então você se localizava, se E situava um pouco. aí ele... E eu acho que, tipo assim, o ser humano, no desespero, você aprende de uma forma muito rápida. E aí esse cara, ele sapo era... pula, né? Não é isso que Ele faz? era... Eu trabalhava muito, ele era o primeiro estágio da escola, ele nunca tinha sido conveniado. E ele pintou e bordou comigo. Chegou, eu chorava, eu ligava aqui para o Brasil chorando, falando, eu vou desistir disso, eu não quero isso. Mas foi importante para mim, porque eu saí daqui, né? Eu sou um garoto do interior, graças a Deus eu nunca passei dificuldade, morava no nosso bairro aqui, que é Icaraí, tinha uma vida confortável, estudei em colégios particulares, e quando eu cheguei lá, eu me vi, eu tive que me despir do Vicente, que conhecia todo um outro rolê um pouco outro mais ramo, confortável, exatamente, né? De mais para recursos. eu conhecer o perrengue, né? De você De ser te tratarem de qualquer maltratado. Eu não sabia nem que existia esse termo xenofobia, né? Porque eu era brasileiro e as pessoas, ele me tratava como um funcionário dele. Chegava no final de semana, ele queria que eu fizesse faxina na casa dele, que não estava isso no meu contrato. Eu paguei por estar lá. E aí... Gente, como o povo é abusado. Negócio brabo. E aí eu ligava para minha mãe, todo mundo aqui no Brasil ficava desesperado, deixava todo mundo desesperado. E aí eu falei, Jesus, vou e como é que você encontrou forças para terminar? Porque você encontrou forças, terminou marketing, gostando, usando criatividade, terminou MBA. Então, aí o que terminou uma história, terminou não, porque você continuou e deixou alguém tomando conta lá do restaurante que era só restaurante do teu pai, mas depois virou pub? Pub. Então, depois que eu saí, o pub acabou. O pub acabou, mas ficou só restaurante. Ficou só restaurante, meu pai continuou mas tocando você restaurante. Mas você foi lá fez e terminou uma história bacana lá. Finalizei, fechei um ciclo na época. Aí resolve ir para a Itália, que a princípio, meu Deus do céu, como assim? E aí, como é que você encontrou um mundo novo. E aí, o que acontece? Deus bota anjos na nossa vida, né? Ele é só Deus. Tem madrasta da Cinderela e as filhas, mas tem um anjo. E aí um amigo meu, que eu fiquei muito amigo lá na escola, né? Big Brother, você vivendo todo dia, parece que você já participou de reality, você sabe que as relações que a gente faz naquele momento ali são importantíssimas, né? Então, ele ligou para mim, eu contei tudo o que estava acontecendo, ele falou, vem para cá agora, que eu vou conversar com o meu chefe daqui. Cara, eu saí de madrugada. Porque ele estava num outro estágio. Num outro estágio. Eu saí de madrugada, Babi. Peguei, eu fiz as malas, eu morava num lugar que ele me botou para morar, com um monte de gente que trabalhava também, e eu não entendia aquilo direito, que cada hora chegava uma pessoa. Eu fiquei então, com tanto medo. Terminou a escola, você não morava mais no anexo. Você eu fui morar em outra cidade, longe de todo mundo, com outro... o seu empregador do estágio indicou. Exatamente. E aí eu saí de madrugada, saí sorrateiro. Liguei para a escola na hora e falei bem assim, tô indo para outro estágio, não vou ficar aqui. E aí eu fui... Avisou a escola, só não avisou o estágio. Só não avisou o estágio. Não tomou bronca também. Não, eu fiquei indo com medo, eu estava tão em pânico, que eu estava toda estação que parava o trem, eu achava que o cara estava lá para me pegar de volta. Deus. Olha que loucura. Esse cara te traumatizou demais, Vicente. E aí eu fui... Deus o tenha, porque sei lá, vai. Eu fui para... Eu já premeditando que já não está mais entre nós, mas enfim, não é isso. Mas que Deus o tenha. Eu fui para esse estágio, que era um cara ótimo, ele era um dos professores da escola, um cara que eu devo assim muito... E era um restaurante que, na verdade, ele era um banco. Olha como é que as coisas são. Ele, na verdade, ele era um restaurante, eu nem sabia que existia isso, ele era um banqueteiro. Ele fazia banquetes de casamento, festas de casamento, tipo buffet, né? Que é o que você faz hoje também. Isso. Também, né? Isso. E aí, eu me dei muito bem lá, aí depois eu fui para Paris, aí já... Acabou esse trauma, fui para Paris. Floresceu. Aí eu fiz alguns cursos em Paris voltados para apresentação de pratos, como eu gostava muito de desenho, eu gosto dessa parte de design, de apresentação. Parte estética. E aí eu fui fazer uns cursos lá, fui ficar lá na casa de uma amiga de infância minha de São Fidélis que morava lá. E aí... boas relações vindas de São Fidélis, tá, gente? E aí eu
acabei voltando para o Brasil. E aí minha vida mudou. Quer dizer, você terminou o ciclo lá, nessa outra cidade. Como é que é o nome dessa outra cidade? A outra cidade chamava Gussago. Gussago? Gussago. Perto de Brecha. É isso mesmo. É porque eu fui para Trecate e Gussago. Eu confundo qual é a coisa. Então terminou isso lá, terminou Isso. com pompa e circunstância. Isso. Numa boa. Numa boa, voltei Com beleza. recomendação. Voltei beleza. Aí o que acontece? Voltei com uma outra neura, né? Porque quando a gente vai fazer um curso de cozinha, isso eu sempre falo com os meus alunos, não existe escola que vai te transformar num chefe. Existem os cursos que dão subsídios para você ser um. As escolas te ensinam a cozinhar. Tá. Ser chefe é outro patamar. Ser chefe, você precisa chefiar. Né? E quando eu voltei para o Brasil, já estava na explosão dos chefes e todo mundo falou assim, Vicente foi fazer chefe. Cara, eu não sabia fazer nada direito. Exatamente, Vicente foi para a Itália. Vicente voltou para o Brasil. Então, parecia que eu voltei para o Brasil, que eu era o... Já tinha equipe, já tinha... Eu me sentia parecia que já tinha tudo isso. E eu sabia a realidade. E aí eu falei, gente, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou me tornar agora? Como é que eu me... E aí eu falei, agora não tem mais jeito, né? Cheguei, na época não tinha... Cadê o LinkedIn? Não tinha LinkedIn, né? Então eu comecei a botar no cadê e perguntar onde é que tinham os hotéis, porque eu via que Niterói era uma cidade que, apesar de ser hoje uma grande cidade voltada para a gastronomia, na minha época não se falava muito de chefes, não se falava de restaurantes de chefes. A gente tinha aqui 3 ou 4, né? Mas os restaurantes não contratavam um chefe de cozinha. Agora, pergunta aqui que me surge assim, enfim. Por que voltou para Niterói e não foi, por exemplo, se aventurar em São Paulo? Então, deixa eu te falar. Não tive muito tempo para pensar, Babi, porque quando eu cheguei num domingo, aí na segunda-feira bateu a ficha que eu estava no Brasil, e eu falei, o que eu vou fazer na minha vida agora? Procurar um emprego, porque eu precisava trabalhar. Eu tinha essa necessidade, porque como eu não tinha arranjado emprego em comunicação, eu me cobrava muito disso. Eu preciso produzir para eu me sentir seguro, para eu me sentir útil. Eu tinha que me provar para mim mesmo que eu podia. E aí mandei um monte de currículo na segunda, aí mandei para Angra, para Paraty, para ter essas cidades que são núcleos de hotéis, e aí algumas me responderam e uma de Búzios me respondeu, na quarta. Búzios, maravilhoso. Na quarta, e Búzios era o must, ainda, mas Búzios era incrível. Aquela coisa... Brigitte Bardot que botou Búzios no mapa ali para todo mundo. Não e aí quando eu falei, cara, vou lá em Búzios. Quando eu fiz a entrevista, o cara falou, você está contratado, começa amanhã. Eu sem casa... Eu sem nada, você mas saiu eu da falei, entrevista para ir ver onde exatamente. E aí liguei para minha mãe, eu falei, não, me dá 2 dias pelo menos. Liguei para minha mãe, liguei para minha irmã, minha família sempre foi muito, muito unida. E aí eles foram comigo para Búzios, a gente foi tentar procurar algum lugar. Aí eu tinha uma amiga minha, que a mãe dela tinha um quarto que alugava anualmente num lugar que era longe, lá na Rasa. Era longe? Era longe do meu trabalho. Eu fiquei 2 dias lá. E aí eu descobri um lugar que era perto do trabalho, mas era uma casa de pescador, né? De uma casinha bem, bem rústica. E aí eu fui morar, que era perto. E aí, minha querida, aí a vida aconteceu. Coisas também, mas também é um despir, né? Você vai morar numa casa de pescador, que é um E aí o que acontecia? Ali eu comecei a me cobrar que eu tinha que fazer aquilo, né? De qualquer jeito. E ali eu fiquei, Babi, uns 5 meses sem folga. Eu não tinha folga nesse hotel. Como assim? Eu não tinha folga. Eu não trabalhava de segunda a segunda, era um hotel de uns argentinos, donos argentinos. Eu trabalhava de segunda, e como eu estava nessa aflição de me mostrar útil, eu assumia tudo. Então, assim, acho válido, mas como é que ficou teu corpo e tua mente? Emagreci 20 quilos, fiquei magrinho. Falei, Jesus, é melhor do que Monjaro. Olha, não brinca com essas coisas. Aí eu falei, gente, fiquei magrinho. Meu Deus do céu. Uma amiga minha chegou, eu nunca esqueço disso, quando ela chegou lá em Búzios e me viu, assim, que caqueira é essa? Ela usou essa palavra. Que caqueira é essa? Você não emagreceu saudável, tonificado. Eu magrinho. Você
deu uma enxugada definhada, tipo isso. E ali eu comecei... E não pegava sol, e você estava em Búzios, não saía. pegava, não trabalhava. Eu trabalhava de meio-dia às 3 da manhã, às 3h30 da manhã, todo dia. Tinha que subir um morro e descer um morro, no escuro, com uma lanterninha para ver se você estava pisando em cobra. Era um negócio muito doido. Eu vejo isso, olho para trás, eu falo, cara, é muito doido. E aí, nesse primeiro dia de Búzios, eu cheguei lá, você imagina, de São Fidélis, do interior, vim para Niterói, aí fui para a Itália. Cheguei lá e a gente não... Você acaba tendo ainda uma veia do interior com esse negócio de famoso, de coisa. Cheguei lá, nervoso pra caramba, aí o cara me falou, olha, o seu teste tá lá. Quando eu cheguei, tinha uma atriz super famosa, que você conhece, e aí super famosa, e era a revista, a famosa masculina na época, era Playboy. Era Playboy? Era Playboy, ela estava fazendo a Playboy dela lá nesse hotel. Tá, esse era o seu teste? Esse era o meu teste, ela estava fazendo o Playboy dentro do hotel, com toda a equipe da Playboy. E você tinha que fazer o quê? Eu tinha que atender, eu era o cozinheiro do hotel, eu era o chefe do hotel, né? O cara me botou um negócio aqui de chefe, eu sem saber nada direito. E não tinha doutor Google para eu colocar, eu ligava para o meu pai, quando pegava o telefone, né? E aí... O pai ainda continuou, mesmo depois da Itália, gente, o papai continuou e tá eu não certo. Sabia, eu não sabia. Mas é lindo isso. Eu não sabia, mas eu sabia que eu não sabia as coisas, Babi. É muito legal Eu passei muito perrengue na vida lá, eu não sabia, eu tinha certeza, eu sempre fui muito autocrítico comigo. Quando eu falo que eu não sabia, eu tinha noção disso. Eu não cheguei lá e falei assim, sou Masterchef, voltei da Itália, eu sei que eu não sabia. Mas é de um amadurecimento enorme. Entendeu? Você ligar pro seu pai e pedir uma ajuda a ele com todas as letras, porque normalmente a gente passa perrengue e não conta. Nossa Senhora, não. Hoje em dia eu conto tudo que eu já passei. E aí eu fui chegar lá, a única coisa que eu me... Peraí, mas você chegou lá, você bateu e tal... Bateu, encontrei todo mundo... Era pelada, né? E toda a produção inteira. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, a única coisa que eu sei fazer... Gente, imagina... Chefe Vicente chegando, vai fazer o catering para uma turma e vai ver quantos são, exatamente, o que a atriz fotografada gostaria de comer. E aí você viu pelada, você, opa, e aí, não, gente, mas eu cheguei olhando pro chão. Olhando pro chão. E aí eu me segurava um pouco, eu falei assim, meu Deus, eu sei pelo menos fazer uma carne bem. Cheguei lá para ela, falei assim, e aí, minha querida, o que você gostaria de comer? Ela puxa o roupãozinho. Ela responde e fala, chefe, eu só não como nada que é vivo. Eu falei, ferrou minha vida. Foi. O meu trunfo. E eu lembro de direitinho o que eu fiz para ela. O que você fez? No meu restaurante da Itália, tinha uma entrada que se chamava Cappuccino di Zucca, que era um creme de abóbora, né? Que ele tinha Zucca e abóbora. Zucca e abóbora. Ele é um creme de abóbora que ele tinha um chantilly meio salgado. E aí eu fui para dentro, olhei para o restaurante e era muito perrengue, porque tipo assim, o hotel era incrível, era um hotel 5 estrelas, mas a cozinha era de pensão. Não tinha abridor de lata, para você ter ideia. Era muito doido, era surreal. Era uma cozinha desse tamanhozinho, só tinha eu e mais uma pessoa na cozinha para fazer a vida real com o chefe Vicente. Fazendo o hotel inteiro. E eu todo bonitão, tinha que andar todo bonito que eles obrigavam a entrar, porque eu tinha que falar com os clientes. E eu chegava na coisa, eu falava, uma pessoa só lá na cozinha, eu voltava, fazia comida, levava o prato. E aí eu fiz esse cappuccino de Zucca para ela. Ela falou, nossa, tá uma delícia. Aí falou com o cara, aí os caras assim, passei no teste, né? Agora, no outro dia a gente vai lá. Agora, como é que eu vou encarar essa cozinha de pensão? Babi. Com todo respeito às cozinhas de pensão, tá, gente? Eu passei essa temporada de Búzios sem saber muita coisa, mas fui andando. Aí no final eu já tinha fazendo buffet para o prefeito de Saint-Tropez, para uma galera toda, e eu, cara, aí tipo assim, teve um dia que eu fiz uma feijoada lá, aí foi para a prefeitura de Saint-Tropez, todo mundo aplaudindo em pé na piscina, e eu falei, cara, e eu na minha cabeça, o que esses caras estão pensando? Porque eu não sei cozinhar. E aí... Olha só, isso se chama síndrome do impostor. Quando você fala, não é possível que eu não estou com todas as circunstâncias favoráveis aqui, o que deveria ser de mínimo, e a coisa está dando certo, não é possível. Alguma coisa é fraude aqui, eu sou uma fraude. Não, exatamente, eu me sentia muito inseguro ainda. Imagina, Vicente, imagina. E aí eu voltei de Búzios,
e vim para Niterói de novo, porque eu falava bem assim, não, eu não posso ficar nessa segurança que eu tô, que eu preciso aprender. Não, e 5 meses sem férias, sem tirar um tempo não, para... parece 3 anos. Porque, por exemplo, se eu te pergunto hoje, depois de tudo que você já passou, o que você gosta de fazer quando você não está criando ou cozinhando, criando? Você gosta de fazer o quê, por exemplo? Adoro uma série. Adoro uma série. Te revigora, né? Adoro uma sériezinha, adoro. Adoro amigos, adoro receber. Por mais que coisa, eu quase não fujo da cozinha. Porque eu gosto, minha esposa fica irada, que ela fala assim, para de fazer, você só faz com muita gente. Eu gosto de muita gente perto de mim. E aí eu acabo também cozinhando para chamar, continuo atraindo as pessoas. Rapaz da adolescência, adoro beber o vinhozinho, adoro ficar na crocância do vinhozinho. Quando você ouvir chefe assim, falando que tá na crocância, é porque já tá no grau. Já tá tomando um bom vinho, já tá drink, expansivo, né? Já tá alto astral. Tá no brilho. Porque cozinhar com um bom vinho é legal também, com certeza. Né? Cozinhar com... Babi, deixa eu só parar aqui um pouquinho. O que a gente fez aqui? A gente colocou abacate, cebola roxa, manga e tomate cereja. E aí a gente fez uma proporção aqui, que na verdade eu fiz no meu olhômetro, que é um azeite, 3 porções de azeite para 1 de limão. Tá. Que a gente chama isso de vinagrete. Como eu estou usando limão, eu estou chamando de citronete. Porque se eu não estou usando vinagre, é citronete, porque eu estou usando uma unidade ácida. Tá? Então, para você fazer os vinagretes, que são uma categoria de molhos, você tem que usar 3 de óleo para 1 de ácido. Então, não importa, né? Você vai usar azeite, você pode usar com limão, você pode usar com laranja, você pode usar com vinagre, você pode usar com vinho branco. E aqui eu escolhi o limão, porque como a gente está peixe, eu não coloquei o limão no peixe, mas eu coloquei ele aqui no citronete. No salmão você botou laranja, então a gente vai ter uma riqueza, né, de gostos quando provar. Esse acompanhamento, posso chamar de acompanhamento? Então, isso daqui, na verdade, você pode como eu falei com você que você ia aprender 12 receitas, esse citronete aqui, ele serve para molho de carne, então você pode colocar em cima do salmão, em cima do porco, de uma carne suína, fica bom, de um peixe branco, né? E você pode colocar ele numa torrada e fazer um toast, como uma brusqueta com isso daqui. Entendeu? Você pode pegar isso, jogar numa salada verde e regar ele com isso daqui e fazer uma salada mais transada. Então, já te dei mais 3, só dessa daqui. Gente, né? já tô... Acho que então, isso daqui você... Isso daqui, se você quiser, sem nada, você pode informar ele, você que tem em casa, ou uma forminha redonda, né? Ou uma forminha quadrada. Você esmigalhar ele bem, jogar no prato, encher de torradinha do lado e falar que é um tartar tropical. Para receber seus amigos, um tartar tropical. Gente, e isso aí você vai colocando. Isso aqui serve para um monte de coisa. A gente guarda muito entendeu? Deixa eu só provar para ver se está um pouquinho sem sal, que eu botei sal e pimenta. Então foi cebola roxa, tomatinho cereja, manga e avocado. Isso. Eu estou achando sem acidez. Então vai provando. Vai provando e vai colocando. Tá fraco de limão, bota mais de limão. E mais um pouquinho de sal. Então, limão, sal e um pouquinho de azeite. Vamos lá ver o salmão, que eu acho que o salmão agora ficou bom. As proporções, então, de azeite e limão para cá são? 3 de azeite para 1 de limão. Para 1 de limão. Sempre isso, 3 para 1. Tá. Então, o nosso salmão já está prontinho aqui. Enquanto isso, eu vou no suco aqui. Tá? E agora eu vou pedir aqui minha produção só uma peneirinha para eu escorrer quinoa. Então, esse salmão ficou mais ou menos uns quantos minutos? 13 minutos. Numa potência... 180. 180, tá. E pode colocar o que você falou, se quisesse mais bem passado, pode colocar alumínio em cima. Alumínio em cima para ele colocar, porque se você colocar ele, deixar ele muito tempo ali sem um alumínio, ele vai ressecar muito. Fica muito seco. É de física dos materiais, eu meio que dou minhas sapecadas, mas cozinhar mesmo, não sei não. Prova. Eu quero essa textura de azedinho mesmo. Depois eu vou explicar por quê. Provar sabemos. Ai. Vamos lá, gente. Eu vou coar aqui nossa quinoa. Aqui. Perfeito.
Se você quiser um pouquinho menos azedo, porque eu gosto do azedinho, porque eu vou explicar por quê. Perfeito, porque ele sobrepõe a cebola, tá bom. Quer dizer, pra mim, né? Porque eu vou explicar depois por quê. O salmão, Nossa. ele é um peixe gorduroso. Delícia, gente. Uau. Então, o que combate a gordura do salmão? Limão. O limão. A acidez, né? Uma acidez ali. Então, a gente vai brigar um pouquinho, vai botar a gordura do salmão com um pouquinho de acidez e eu ainda vou colocar doce no acompanhamento. Então, vai ter tudo ali misturado. Como assim doce no acompanhamento? Eu vou botar um damasco no seu acompanhamento. Gente, mas essa receita tá incrível, incrível. Escuta, me fala um pouco. Você contou o seu caminho. Eu queria saber um pouco de quando você viu também o seu lado empreendedor. Então, Que horas você sai da cozinha e vai para um lugar, um escritório, uma escrivaninha que seja, em casa, que seja um home office e bola, né? Junto com outras pessoas, porque você mesmo me falou, Babi, a gente não faz nada sozinho. Então, olha como é que são as coisas, Babi. Quando eu acabei de me formar, quando eu me formei em administração, eu tive a mesma sensação de quando eu saí da Itália. Por quê? Porque a administração, ele é uma carreira, né? Um segmento, mercado? Não, a própria carreira, o próprio ensino da administração, a faculdade de administração é uma faculdade meio holística, assim, meio global. E eu saí sem entender o que eu sabia fazer. Ok. Você está me entendendo? Porque a administração... Eu tinha um exemplo da minha casa que era minha irmã. Acho que era psicologia... Que era dentista. Quando a gente se forma, a gente fala, meu Deus, o que eu sei? Minha irmã era dentista. Então, ela teve um processo de técnica para sair da profissão dela obturando o dente. Tá. Meu tio, engenheiro mecânico. Então, ele saiu da faculdade ele sabendo fazer coisa. A administração, ela vê tudo. Ela olha o RH, ela olha a empresa, na verdade, como um todo. Não só na empresa, mas na vida. Né? E aí eu não conseguia entender isso. Eu falei, meu Deus, o que eu sei? Quando eu fui para administração, quando eu fui para gastronomia, quando eu tive que começar a chefiar as cozinhas, eu entendi que eu sabia de administração. Olha que doideira! Eu fiquei muito... Eu me encontrei muito mais como administrador do que o cozinheiro. Foi uma grande base. Não, do que cozinheiro. Então, por muito tempo, eu me achava mais administrador do que cozinheiro. Gente! Porque eu sabia lidar com as pessoas, eu sabia organizar estoques, eu sabia fazer toda a parte de logística. Fundamental. E aí eu falei, gente, então, se eu cozinhar menos, pelo menos eu sou administrador da cozinha, né? Então eu já tinha aquela jogada ali. E aí eu falei assim, gente, eu sei administração. E aí eu comecei, né? Foi numa época que a gente começou a ter que desenvolver, se vender um pouco mais, que começou as mídias sociais. Sim. E aí depois eu também entendi que eu falei, gente, eu sei fazer marketing. Falei, cara, a minha faculdade não foi em vão. Você falou que tudo tem um porquê. Entendeu? Eu tinha que ter feito administração, porque se eu não tivesse feito administração, se tivesse só a técnica de cozinha... Como é que você ia saber, eu não ia ser isso hoje, entendeu? Eu vou te falar hoje o que é um chefe de cozinha. O chefe de cozinha é aquele que chefia uma cozinha. O chefe de cozinha não é a minha profissão. Ele é um estado. Entendeu? Eu só sou chefe de cozinha quando eu estou na cozinha do meu restaurante que eu chefio. Quando eu saio dessa cozinha, eu só sou um cozinheiro. Só que no meu caso, quando eu saio dessa cozinha, eu sou administrador. E aí você é professor, aí você eu sou professor, eu sou escola, eu tenho uma empresa de consultoria, eu faço consultoria para vários restaurantes. Aí você é consultor. E é isso eu me leio muito, entendeu, Babi? Eu sei o que são minhas forças e o que são minhas fraquezas. Hoje em dia eu amadureci. Não tenho mais o complexo. Como é que chama? Do síndrome do impostor. O síndrome do impostor, não. Então eu consigo me avaliar muito bem. Eu tenho muito claro dentro de mim minha autoavaliação. Tá. Entendeu? Eu sei o que eu sou bom e eu sei o que eu sou ruim. Ou seja, você vê que ela é clara e não é distorcida. Não, e outra coisa, não é importante... Muita gente se sabe, mas é de uma distorção. Você que fez psicologia, eu acho que é importante a gente perceber nossas fraquezas, porque hoje em dia a gente não faz nada sozinho. Então o que eu faço?
chamo pessoas para o meu lado que são melhores do que eu nas minhas fraquezas. E é isso, é administrar. E aí eu vou administrando e aí eu faço uma empresa ser uma empresa eficiente. Entendeu? Perfeito. Identificando cada um. Perfeito. Como você falou, eu tive com você pouco tempo, eu te encontrei uns 3, 4 dias, eu já sei exatamente, eu faço um menu para você comer por mês. Pois é, isso eu acho um talento. Entendeu? Isso eu acho um talento. Porque assim, eu sei qual é a sua pegada. Porque como é que você né, de quanto tempo você acha que precisa para você estar com aquele grupo de pessoas, ou aquela pessoa, Então, que vão ser os seus próximos clientes, né? Para você ler assim, falar assim, cara, então você percebe, você pergunta o quê? Eu já sei, como a gente trabalha muito com o público, eu já sei quando a pessoa vai num restaurante e eu sei que ela não vai gostar de nada, independente do que eu fizer, pelo estado de espírito dela. Nossa. Eu sei. Eu já chego e falo assim, ó, nem me chama para aquela mesa ali porque eu sei que vai dar problema. Antes da pessoa comer. Se eu for lá no atendimento, fazer o briefing. Então você sabe ler né? também. Olha só como é que a gente faz tudo. A gente faz o corpo. briefing de marketing. Né? De uma agência de marketing, o pessoal de marketing está aqui, eu faço um briefing. Então, assim, quando eu vou te atender, quando você vai procurar uma comida, eu faço um briefing para eu te entender o que você quer comer ali. Quando eu já faço esse briefing e eu sei que você está ali só para reclamar, eu falo, pelo amor de Deus. Como é que você sabe que uma pessoa está lá só para reclamar? Não, cara, como é que não você sei te sente explicar. isso? Não sei, você lê os corpos. Devo ter a massa sensitiva aqui do meu lado. Devo ter um negócio aqui. Mas é sensitivo, tem que vir aqui no Déjà Vu, cara. Tem que vir para poder falar sobre isso também. Falar assim, eu gente, não sei desligar. Não sei desligar. Eu entrava na sala de aula, eu fiquei muito tempo como coordenador de uma faculdade aqui. E aí eu entro na sala de aula, eu sei bem assim, dentro de um universo de 40 alunos, eu sei quem vai para frente e quem não vai. E eu chegava numa sala de aula e falei assim, nossa... porque quantos alunos começam num curso? Às vezes... De culinária. A gente fala que é curso de culinária. Tá, vou dar uma ideia para você. No meu curso, quantos lá da Itália, no meu curso da Itália, que era pago em euro, né, era um investimento... Sim. Foram, vamos botar em média de 20 alunos. Se tiver 3 hoje trabalhando na área, é muito. Olha que doideira. Mas os 20 terminam? Terminam. Tá. Porque era de quanto tempo esse curso da Itália? Acho que 1 ano e 8 meses? Não, acho que como é intensivo, acho que foram 6 meses. Uns 6 meses, tá. Mas nos 6 meses dá para não ter tanta evasão. Mas numa faculdade, quantos anos são? Às vezes, se for um curso politécnico, são 2 anos. 2 anos. Pois é, dá tempo da galera. Né? Muita. Aí começa quantos mais ou menos muita. e termina quantos? Eu já tive turma que eu terminei com 5. Ai, pai. Oxe, entendeu? É complicado. E não é isso, não. E tem hora o que eu acho engraçado, que é o que aconteceu. Esse boom de escolas de gastronomia se transformaram num negócio também, né? E hoje a gente vê faculdades e o aluno vai para a faculdade e ele não consegue... por isso que foi importante essa... Não estou desmerecendo, tá, gente? Porque eu trabalho em universidades aqui e eu faço... Só que o que eu vejo da diferença do ensinamento do europeu. Porque o ensinamento europeu, primeiro que não existe faculdade de gastronomia lá, existem escolas de gastronomia que você aprende a cozinhar. Só que para você ter o diploma, você precisa entrar no mercado. Hoje em dia, o aluno vê o MasterChef, né, vê minha querida Ana Maria Braga, já acha que vai sair da faculdade e vai ter um Louro José com tudo ligado com ar-condicionado e com tudo picado para ele. A realidade não é essa. Nunca. Entendeu? Não Às vezes você vai sair, a cozinha é uma hierarquia, você vai chegar por baixo, você vai ter que subindo degrau por degrau. E as pessoas hoje já querem sentar na janela e já saem da faculdade e me dão eu encontro o ex-aluno ali, chefe, não sei o que. Eu falei, mas você já está chefiando em qual cozinha? Né? Como eu falei, o chefe é um estado. É o estado que você está naquela hora. Não é ideal se auto-intitular imediatamente. Me formei ontem, já vou para o Instagram colocar chefe Babi Xavier. Eu não consigo entender isso. Aí vou colocar onde eu me formei e já vou fake it till you make it. Olha quanto tempo eu demorei para me achar chefe. Eu demorei muito tempo. Hoje em dia eu falo, hoje em dia eu já acho que a maturidade já me chegou. Eu só chamo o hoje Vicente em dia eu de falo chefe Vicente. Quando eu vou falar do Vicente, eu falo porque o chefe Vicente, porque o chefe Vicente. Não, porque também eu chefio cozinhas. Eu falo mestre Vicente, eu falo um monte de coisa, eu dou um monte de título antes, porque tem. Aí... E agora você está colocando quem? Então, aqui a gente está fazendo uma quinoa, a gente cozinhou a quinoa. E o que eu estou colocando aqui? Eu estou colocando amêndoa, você pode até dar uma tostadinha nela,
estou colocando damasco e estou colocando nozes, tá? Adoro tudo isso. Tá? Tem tudo, E tudo é funcional, nessa comida. tudo é o que eu gosto. E aí a gente vai temperar agora com um pouquinho de azeite e um pouquinho de sal. Uau! Tá? E aí depois eu vou montar um prato para você, porque você já está com fome, né? Tô falando. Citou. Só de eu provar o que você fez aqui com a manga, com a bacana. Oxi, já tô doida. E aqui eu sou muito adepto da sujar menos louças. Ah, tá gostando disso também, gente. Por isso que eu ensino as pessoas o mise en place de um jeito fácil. Quem é meu aluno sabe que eu já é mais prático. Sou muito mais jeito prático. Mais prático de pensar. E aí a gente vai colocar a guarnição, a proteína e o molho, no caso, né? Tudo numa travessa só. Que maravilha. E aí depois eu vou fazer um prato individual para você. Tá, que maravilha. Aí a gente senta ali, você come e a gente acaba de Vicente, conversar. quando que você entrou nas redes sociais? Então, eu entrei nas redes sociais quando elas iniciaram, mas eu demorei a explorar as redes sociais. Porque eu era muito tímido. As pessoas não acreditam que eu sou tímido, Babi, mas eu sou, cara. Sou. Grava de uma forma linda. Então, você me mandava, se você me mandar eu falar em público, eu falo, mas eu demorei a falar para a câmera. Entendeu? Isso me... Tanto que quando as pessoas, né, falavam comigo assim, quando eu comecei a fazer e contratar pessoas de marketing para mim, para divulgar minhas redes, suas criações. Aí as pessoas queriam que eu falasse, não, bota gente aqui, gente. Eu disse, mas Vicente, mas é louco, não, bota um auditório aqui, que eu sou melhor no auditório do que sozinho. Eu falava, você deve ficar... Aí eu não falava. Não, as pessoas isso acham treino que também, é fácil, mas não é tão entendeu? fácil. Tem tá certo. Isso não é treino. Tá certo. E aí eu falei, eu preciso falar nisso. Isso é costume, né? Hoje em dia a gente acorda, né? Já pega a câmera, já vai na feira, tá todo mundo achando que você tá doidão, e você falando, você mostra a tô feira. aqui na feira, eu mostro tudo. Que hora você vai à feira? Às vezes, quando eu preciso de ir para evento, eu vou bem cedinho. Adoro essa feira aqui da Lopes Trovão, ali da frente ao Caio Martins. Eu já tenho meu fornecedor de flor, eu já tenho meu fornecedor de fruta. Aí, tipo, ela começa às 4 da manhã, assim, uma coisa assim? Ah, mas aí eu vou umas 7, 7h30. Também não vão. Porque pra gente também é cedo, né, gente? É cedo, mas é uma boa porque você já tem seus bons fornecedores. Que quando você está lutando ainda pelo melhor flor, melhor fruta, você tem que ir mais cedo. É que você conseguiu com o tempo fazer relacionamento. E quando você trabalha com comida, isso é uma dica que eu dou, até mesmo com peixe, né? Você tem que ter confiança, tem que criar um relacionamento. A vida é relacionamento, não tem jeito. Então, se você for lá, na primeira vez que eu fui comprar a flor, ela me deixou por último. Hoje em dia, a gente vai lá, vai indo. Hoje em dia eu ligo para ela, tem flor, eu nem vou mais lá. Nem vou aqui, você separa, ela já pega o carro e já vai lá. Entendi, tá certo. Ou seja, a gente não começa na janela. Não. Botar mais sal. E em casa, quem é que cozinha para você? Alguém cozinha para você? Deixa eu falar isso. Deixa eu falar outra coisa. Pode falar. Falar que é mentira. Como a gente cozinha o dia inteiro, eu quase não cozinho em casa, e minha esposa me cobra muito, que ela fala que eu sou o rei do iFood. Não vou mentir não, gente. Eu chego em casa e falo... E aí, estou prestigiando outros chefes. Os outros, E aí... Eu falo com ela, pelo amor de Deus, não me pede para fazer, não. E para o seu filhote? Mas aí não é ela quem faz? Não é ela quem faz. Tem uma pessoa lá em casa que faz. E para o Miguel? Para o Miguel, quando ele nasceu, eu cozinhava direto para ele, eu que fazia comida. E também ele nasceu na pandemia, né? E aí, a pandemia foi a época que eu mais cozinhei para lá para casa. Para ela também, que ela estava grávida. Mas é um momento diferente, especial também. Só que, gente, imagina você trabalhando o dia inteiro, é igual a mim. Os alunos chamam para mim e falam bem assim, Vicente, você viu esse programa tal de culinária? Eu falei, pelo amor de Deus, eu já fico o dia inteiro vendo culinária, eu chego em casa, eu vou ver, eu sei que eu preciso aprender, mas pelo amor de Deus, eu prefiro ver desenho animado com o Miguel, para desopilar a mente. É uma higiene do sono. O Miguel é uma coisa, eu fico com ele, eu fico vendo... Sítio do Pica-Pau. Turma da Mônica, essas coisas assim, gostosas de criança.
vê se tá bom para você no sal. Lembra que tem outras coisas, por isso que eu tô deixando ele um pouquinho mais neutro. Ah, sim, porque eu vou juntar as coisas, né? Posso provar? Então. Eu botei ele bem mais neutro para não ter... Se você quiser, eu dou uma apertada aqui no tempero. Não, gostei. Porque aqui tá muito... Eu tô sentindo a quinoa muito bem. Tá ótima. E os nuts, né? Muito bom. Então agora a gente vai botar aqui, ó. Um finalzinho em damasco que eu peguei aqui. Ó, a gente vai... vamos para a apresentação. Então, aí o que eu vou fazer? Deixa eu só tirar esse tabuleiro aqui. Esse aqui eu vou montar o seu prato. E aí eu botei o salmão. Eu botei a quinoa aqui, ó. E olha só, essas receitas que eu fiz, Babi, isso daqui, tranquilamente, quando a gente tá morando numa cidade bem fresca, a gente tem dado isso daqui não tem problema você comer gelado. Tá? Então, o que acontece? Você pode tirar um dia e falar assim, né, até mesmo as pessoas que estão vendo a gente, eu quero cozinhar, principalmente as pessoas que vão para a praia, querem cozinhar, aí chegam cedinho, acordam cedinho, já fazem a comida, vão para a praia tranquilamente, fica na praia curtindo, quando chega na praia, tira da geladeira porque a comida já está pronta. Pô, maravilha, né? Entendeu? Super dica. Não, e realmente foi muito rápido, gente. Eu acho que o tempo aqui passou muito rápido e essa maravilha ficou pronta num tempo maravilhoso, um tempo ótimo, um tempo rápido. A gente vai fazer, porque aqui eu dou a opção das pessoas comerem um salmão se não gostarem do molho, só com a quinoa, e a gente dá a opção de tudo. Agora ali eu vou fazer um prato para você. Que coisa linda! O que eu vou fazer aqui, ó? Aí vamos dar uma... Deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui eu vi, lógico, você reinou, mas perrengues de chefe. Todo dia, meu filho. Ai, meu Deus. Eu penso assim, já não deu certo algum prato no restaurante? Eu sou uma pessoa que eu faço muito coisa ao vivo. Hoje em dia, eu tenho uma... Como é que eu vou te dizer? Uma malandragem mesmo de eu acertar alguma coisa ali na hora. Imagina, eu dou aula, né? As pessoas estão me vendo dar aula. Sim. As minhas aulas são quase todas, hoje em dia, que a gente chama de demonstrativa. Então, estou eu cozinhando, as pessoas estão me mirando de todos os lugares. Presencial. Fazendo workshop, quando a gente fez agora, né? Para um monte de pessoas ali, eu estou cozinhando e está todo mundo olhando em mim. As feiras que eu faço, né? Eu faço muito nos restaurantes, eu sempre me coloco para fora para as pessoas entenderem o que está comendo e quem está fazendo. Né? Então, por exemplo, hoje eu trabalho no MAC e aí eu faço algumas vezes, eu preciso fazer algumas coisas fora, né? E eu cozinho ali na frente de todo mundo para as pessoas entenderem, né? Ver quem está fazendo. Isso aproxima, né? Claro que isso aproxima. E aí... às vezes sai errado. Eu tenho cara de pau, às vezes, para dizer, nossa, errei, mas é que na verdade eu fiz, né? Você dá um floreio, não vou mentir também, né? Não tem mais idade para isso. Às vezes você passa o ponto do risoto, passar uma ilusão. Passa o ponto do risoto e você fala, olha, eu passei o ponto, porque no ponto italiano é mais al dente, mas como eu estou vendo que você tem uma pegada mais brasileira, eu vou passar um pouquinho mais o risoto. Gostei disso. Entendeu? Gostei. Mas eu já tive várias. Então, a questão não é o perrengue que passa, de evitar. Hoje em dia eu tenho essa malandragem de contornar, mas isso já me abalou muito emocionalmente, porque eu não era muito... Minha cabeça ainda não estava muito construída. Então é tentar evitar os perrengues, lógico, tentar antever, né, as coisas, mas quando acontecem é importante... Quando não dá, você tem que avisar. Assumir os B.O.s. Fala assim, deu erro, entendeu? Agora, tem o improviso, que principalmente com quem trabalha em evento. Sim. Né? Há pouco tempo, eu estava fazendo o evento, a mulher falou que eram 40, a gente estava com todas, era o evento empratado, a gente tinha 40 sobremesas todas empratadas, e aí ela chegou lá, não eram 40, eram 70. E eu falei, como que eu vou fazer a sobremesa agora para gelar?
Aí é a malandragem, é o perrengue. Você fica nervoso numa parte, depois a sua cabeça começa a trabalhar. Vamos desconstruir essa torta. E, graças a Deus, hoje existe a desconstrução da comida. Vamos desconstruir, deu super certo. Entendeu? E as pessoas falaram, nossa, que coisa diferente. Tem males que vêm para bem. Que às vezes a gente não enjoa aquela comida que a gente pensou de uma maneira, chega na hora e fica melhor do que você imaginou por conta do perrengue. Aí era uma sobremesa que você falou que você normalmente não faz, mas era uma sobremesa toda montadinha, toda lindeza, toda finalizada. E quando a mulher chegou, são 70, eu falei, não é possível. Aonde eu vou colocar? Mas ela falou isso para você, tipo... Quantos minutos? Na hora. Ah, não, gente. Ela chegou, o evento era 7 horas, ela chegou às 7 horas e falou, teve um probleminha, então mais 30. A comida, a parte salgada, eu dei meu jeito. Agora, a sobremesa que estava empratada, eu não tinha o que fazer. Não dava tempo hábil. Eu falei, ou vou desconstruir, porque estava no cardápio que era aquilo. Porque a única coisa que eu... Gente, a única coisa que eu soube do chefe Vicente que rolou assim meio que, meu Deus, quase um trauma, mas que parece que foi superado, porque hoje arrasa em tudo. Foi como é que é a cozinha molecular? Então, essa é uma história boa. O que acontece? Quando eu voltei da Itália, eu trabalhei em bus, e aí depois eu vim voltei para... Cadê meu prato? Calma, meu prato, eu vou comendo e vai contando. Vamos finalizar. Vamos lá. Peraí, agora a gente tem uma reduçãozinha de balsâmico que você pode fazer, mas eu sei que vocês não vão fazer. Isso aqui compra pronto no supermercado. Ó. Que lindo e que gostoso para misturar, né? Isso. E aí agora, você viu que eu botei a quinoa embaixo, o salmão em cima e eu cobri com molho justamente para dar esse contraste da quinoa que está mais sutil, com essa pegada forte do citronete e o salmão, né? A gordura do salmão. Então a gente tem tudo aqui dentro desse prato. Gente, eu vou fotografar esse negócio, claro. Imagina se não. Deixa eu tirar a gente pode falar, não gosto que fotografe. Esse povo que fotografa comida, mas, gente, isso aqui é um negócio que... Gente, e vamos falar da cozinha molecular, mas e esse nome de porn food? Por que tem isso, gente? Que história é essa, gente? Bom, aqui é o déjà vu, comportamento, trend, a gente tem que falar. O que passa que esse povo fala porn food? Quer dizer, que é uma comida que anima, que excita? É uma comida que você fala, uau, que dá assim, água na boca, é isso? Isso é porn food? Não fui ao Google ainda ver o que a IA, o Gemini do Google fala com isso. Juro pra você ainda que eu não consegui ainda entender muito isso, não. Que estranho quando eu vi as hashtags porn food. Eu falei, mas que horas o povo juntou isso, gente? Bom, mas tem a ver com desejo, né? Tem a ver com desejo. Olha, já tirei 3 fotinhos aqui, vou botar nos stories, viu, gente? Mas e aí, me fala... E aí, quando eu fui lá, quando eu voltei, fui para Búzios, aí eu não me sentia bem, né? Não me sentia preparado, voltei para Niterói e trabalhei saí de ser chefe e voltei a ser auxiliar de cozinha. É mesmo? Me propus a isso. E aí eu caminhei até eu chegar numa grande escola que foi para mim, que foi o Fasano, quando inaugurou no Rio. E aí eu conheci o Salvatore, conheci o Luca Gosani, que hoje é o chefe executivo. Como é que foi a sua entrevista com esse chefe italiano aí? Como é que é o nome dele? Salvatore Loi. Eu era fã do Salvatore Loi. E aí eu estava trabalhei aqui em 2 restaurantes aqui em Niterói, e aí um dia eu entrei no ônibus para voltar para casa e a mulher largou o jornal que ela estava lendo no banco. Quando eu peguei o jornal, estava assim, grande rede de hotel de São Paulo chega ao Rio. Só isso que estava falando. E falou, preciso de auxiliar, de garçom, entrevista amanhã. Liguei para o meu trabalho e falei, estou gripado. Gente, eu sei que a gente não vai fazer isso, mas falei, cara... aquele que conta assim, eu fiquei gripado naquele momento. Cheguei a espirrar, cheguei a espirrar. Aí eu falei, cara, vou trazer aqui pra você. Aí cheguei a espirrar naquele momento, porque me deu uma alergia louca. E aí liguei e falei, não, seu talher tá ali, ó. Meu talher tá aqui, peraí. Ai. E aí eu fui para a entrevista, cheguei lá, uma fila danada, era um negócio cheio de tapume em Ipanema, e eu não sabia onde eu estava indo. Quando eu entrei na fila,
Quando eu olhei quem estava ali, Salvatore Ló, eu falei, não é possível, cara. Ah, porque não estava anunciado não que estava era o anunciado teste nem com o que ele. era ela. A gente chegou lá sem saber o que era. E aí eu sentei na fila e eram 3 baias, assim, e cada um que chegava na fila ia para alguma... Como é bom apetite em italiano? Buon appetito. Buon appetito. E aí eram 3 baias, cada um, quando a pessoa igual ao banco, que vai ser chamado. Aí eu falei, caraca, o meu é Salvatore, o meu é Salvatore, o meu é Salvatore. E aí? Maravilhoso, Eu tinha um professor italiano que ele provava tudo que a gente fazia. Una merda. Por quê? Porque era bom Ele isso? brincava comigo. Aí ele brincava, né? Professor. Una merda. Não, tá uma merda, viu? Muito bom. E aí... Nossa, uau. Acabei caindo na Baía do Salvatore e eu já estava disposto a largar tudo. E eu falei, ele me perguntou, a pergunta dele foi, quem é você? Eu falei, seu futuro cozinheiro. Ele falou, não, mas aqui a gente tem, Salvatore, não quero saber de vaga, não quero saber de dinheiro, não quero saber como você vai me pagar, não sei o que você vai fazer, mas eu só quero trabalhar com você. Aí eu acabei entrando. Quando eu entrei, eu descobri que eu estava no grupo Fazano. Aí a gente fez um teste no Gero, que era um chefe excelente na época também, que era o Badaró. Ele era ótimo. E aí fui para o Fazano, a gente abriu a cozinha do Fazano e lá foi uma grande escola para mim. E aí eu voltei para Búzios de novo, aí eu já voltei com outro status. Aí eu já estava começando a organizar minha mente de que eu podia ser um chefe mesmo. Eu senti que você foi para os lugares, aí você voltou... Voltei outro. Voltei mais seguro. Continuar uma história de um outro lugar. Continuar uma história de Búzios de novo, que eu tinha que voltar para Búzios para sair aquele trauma da minha cabeça. Fiquei em Búzios e quando eu saí de Búzios eu fui para o Rio Grande do Sul, que a minha escola tinha aberto uma filial com a Universidade de Caxias do Sul. E aí eu falei, agora eu vou arrebentar, né? Vou lá, vou acabar minha formação e que eu necessitava ainda. Saí de lá, ia lá eu aprendi muito a dar aula. Eu ficava com o meu professor lá, como estagiário, e ele dava os workshops depois da nossa escola para outras empresas, e lá eu comecei a ver a didática dele de dar aula. Eu era filho de professor, já estava com um negócio na veia, e aí eu vim para Niterói para dar um workshop em Niterói, dentro da universidade daqui, e acabei ficando e virei coordenador da área de gastronomia. E aí eu formei muita gente. E aí eu fiquei muito no meio acadêmico até 2015. Mas aí que você estava me perguntando, eu estou contando toda essa história para eu me explicar da coisa molecular. Quando eu entrei para a universidade, existiu um boom da gastronomia molecular. E eu falei, Jesus amado, eu não sei fazer espuminha nem bolinha. E eu não conseguia, achava lindo aquilo, aquela fumaça, aquele negócio todo, e eu não conseguia, não era minha pegada, né? Eu era um cozinheiro mais rústico. E eu falava, meu Deus, então eu não sou mais chefe. Voltou aquela neura de novo. Eu não posso conseguir ser mais chefe, porque eu não sei fazer essa bolinha, não sei explodir. Tentei fazer curso disso, era uma desgraça aquilo para mim, que tinha que misturar não sei o quê, tinha que entrar no tremer. Eu falei, nossa, não dá para mim isso. E aí, em 2015, a gente teve uma reunião com 2 amigos meus, né? Um homem e uma mulher, que eram os meus sócios na época, e a gente resolveu montar um programa que levasse o brasileiro para comer e beber na Itália, que chamava Destino Cozinha. A gente foi até capa de vários jornais lá na Itália, e aí, dentro dessa vivência que eu tive que fazer lá para construir o roteiro, eu entrei numa escola lá de Vicenza, e aí a escola já estava com um movimento ao contrário da cozinha molecular. E aí estavam falando que a gente tinha que voltar à rusticidade. Quer dizer, aqui estava molecular. E lá já estava no outro estilo. E aí eu falei, nossa, eu me identifico com essa cozinha. Aí ali eu percebi, teve uma mudança de chave na minha cabeça, que eu vi que gastronomia, na verdade, ela é como se fosse medicina. Você tem vários segmentos. Eu não preciso ser... Não posso ser o especialista em cozinha molecular, né? Não posso ser especialista em cozinha japonesa, mas eu posso ser especialista numa cozinha italiana, mais rústica, né? Hoje em dia eu me intitulo que eu sou um cozinheiro ítalo caipira, que eu peguei minhas 2 essências ali. Tá bom. E aí eu posso montar minha cozinha e ser dono daquela minha cozinha. E é isso que eu falo para os meus alunos.
Você não precisa imitar ninguém. O que diferencia hoje de você? É você montar a sua cozinha. Então, hoje eu montei a minha cozinha. Eu montei minha base de tempero, eu montei a minha identidade. Eu posso fazer vários pratos aqui que você vai entender. Se você passar para mim e eu fizer uma rodada de comidas, você vai perceber que existem alguma semelhança, o tipo de comida que eu faço. Então, uma coisa que você me ensina agora, né, que fala pra gente, você tem as suas inspirações, mas você não precisa imitar ninguém. Lógico, as inspirações eu tenho sempre, né? E eu escutei muito, aí depois eu fui numa roda, né, de conversa com a Roberta Sudbrack. E a Roberta, ela é uma cozinheira que eu falei, eu cheguei para ela, eu já tive o prazer de encontrar com ela, eu falei, cara, você é a minha inspiração. Porque ela falou uma coisa que eu concordo plenamente. Eu sei que existem a tecnologia para ajudar a gente na cozinha, eu sei que existem os facilitadores, mas esses facilitadores não podem ser a regra da cozinha. A gente não pode perder a essência de cozinheiro com a comida. E qual é a essência de cozinheiro com a comida? Não adianta eu pegar aqui, misturar tudo e colocar num robô e botar ele para assar ali a 170 graus, bater a massa 3 horas e o pão ficar pronto. Cadê aquele relacionamento? Cadê aquela furadinha do garfo que você vê se o bolo está solado ou não? Né? Cadê? Senão, daqui a pouco o IA vai fazer a comida, né? Então, eu percebi nessa mudança, virou uma chave para mim, que eu podia ser um chefe de cozinha, e aí depois eu me organizei minha mente, tirei todas essas síndromes. Mas depois de ter vivido... Olha, daqui a pouco eu vou terminar, mas não vai ser no ar. Por enquanto, a gente vai ficando por aqui com o Déjà Vu. Vicente, maravilhoso. Que coisa linda, que papo gostoso, que história incrível. Eu prendi o meu cabelo para poder comer, você viu, né? Para não comer cabelo e tal. Acho que espero bom, que né? Fazer hoje em dia eu possa ajudar. Prestigiar sua comida, né, eu prendi meu cabelinho. Espero que hoje em dia eu possa ajudar as pessoas que estão começando. É difícil mesmo, eu não engano, né? Nem meus alunos. A gastronomia é apaixonante, mas é árdua. Tem que amar. Mas recompensa. Mas você não dá para sentar na janela no início. Nossa, parece até a arte real no Brasil. Tem que amar, tem que ser atleta do segmento para chegar, porque não é fácil. Para chegar mesmo, né? Para ser um artista de verdade, tem que ir lá e descobrir desde o início das coisas. Não dá para sentar na janela. Não dá. Muito obrigada. Obrigado você, minha querida. Adorei o convite. Nossa, foi demais. Então, a canequinha é minha, né? Vou ter a canequinha canequinha sua. É minha. E a gente vai ficando por aqui. Esse foi o Déjà Vu. Pegou a receita? Pegou a visão? Pois é, esse é o chefe Vicente. Vou deixar, lógico, tudo que você precisa para encontrá-lo em tudo que ele faz. A gente vai deixar na descrição do vídeo, tá bom? Até a próxima.